Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. Hoje estou aqui para mais uma aula de história. Hoje começamos com a apostila 3, gente, certo? Então, hoje a gente começa com a apostila 3 de história e a gente vai falar sobre um outro assunto, certo? Mas que sempre liga com os assuntos trabalhados na apostila 2, certo? Vamos entender um pouquinho mais como que funcionou a educação no início de tudo, certo? Por que a educação ficou obrigatória? Por que a educação ela é tão importante, certo? É isso que nós vamos ver agora neste assunto de história. Então, peguem a apostila 3, lá na página 214. Vamos acompanhar junto com a prof. Vou colocar a apostila. Então, vamos lá. Lá na página 215, diz direitos sociais. Então, a gente já vem falando sobre direitos, certo? Direitos e deveres, desde a apostila 1, aí começamos na apostila 2 também falando sobre os direitos, certo? Só que nós falamos no direito de raças, no direito de outras raças aqui no nosso país, outras etnias, certo? Então, agora nós vamos especificar, quer dizer, falar sobre os nossos direitos. Então, vamos ver. Os direitos sociais existem para garantir qualidade de vida e dignidade para as pessoas. É para isso que servem os direitos. A prof já veio falando isso lá desde a primeira apostila, que eles são para garantir a nossa dignidade, certo? O acesso à educação, à saúde e ao trabalho são alguns desses direitos. Os direitos sociais devem ser destinados a todos, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Os direitos são para todos, certo? E eles são garantidos pela Constituição Brasileira de 1988. Então, os direitos para todos, certo? Eles são garantidos por lei. Garantir os direitos sociais é uma forma de diminuir as desigualdades sociais entre as pessoas. Que desigualdades seriam essas? Então, vamos conhecer quais são as desigualdades. Que diz, ó, todas as pessoas devem ter seus direitos sociais garantidos. Então, o direito é para todos. Direito à educação. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola. Quando vamos à escola, convivemos com pessoas diferentes e aprendemos a respeitar as diferenças. Na escola, estudamos o funcionamento do mundo, a nossa história e a nossa língua. E tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento como cidadãos. Além disso, a educação nos qualifica para que possamos desempenhar atividades no futuro. Sim, gente, então a educação hoje, ela é um direito para todos. Todas as pessoas com idade escolar devem sim ir para a escola, certo? Então, a gente vai aprender muitas coisas sobre o mundo, como que as pessoas vivem no mundo, um é diferente do outro, um pensa diferente do outro, certo? Vamos estudar a nossa língua. Todo mundo sabe que a nossa língua veio do Tupi-Guarani, certo? Que é uma mistura, a nossa língua é uma mistura
de várias línguas, junto com o Tupi-Guarani, certo? E claro, a educação qualifica? Sim. Quando vocês crescerem e forem trabalhar fora, vocês vão ver isso muito bem. Quem fez uma faculdade, se formou, vai ter um emprego, uma qualificação melhor do que aquele que não estudou, certo? As escolas do passado no Brasil. Então, olha só, as primeiras escolas surgiram no Brasil, a partir da chegada dos colonizadores portugueses. Antes desses períodos, as terras brasileiras eram ocupadas apenas por indígenas. A aprendizagem nas comunidades indígenas não aconteciam em escolas e tinham como foco a prática diária. Então, claro, não existia escola naquele tempo, quando os portugueses vieram para cá. Eles começaram a ensinar os índios como? Na prática, mostrando como era, certo? Então, aqui nós temos uma linha do tempo. Então, a prof vai explicar bem essa linha do tempo para vocês, certo? A prof vai tirar daqui, agora, do compartilhamento, para eu poder ir conversando com vocês, explicando o porquê disso. Então, olha só, aí na página 216 e 217, nós temos a linha do tempo, certo? Então, assim, ali, essa linha do tempo, ela está trazendo o quê? Um breve histórico da educação no Brasil, como é que ela aconteceu. Desde o Brasil colônia, lá em 1549, certo? Até o Brasil republicano, que foi em 1891, certo? Então, são praticamente 300 anos, certo? Que está mostrando isso. Então, nos primeiros 200 anos do Brasil colônia, os jesuítas ficaram responsáveis por todo o processo educacional, né? Quem que eram os jesuítas? Eram os padres jesuítas. Eles vinham para catequizar os índios. E aí eles ficavam também ensinando. Eles chegaram ao Brasil com a missão estabelecida pela Companhia de Jesus de cristianizar os indígenas. Então, eles tinham que ensinar para os índios o cristianismo, o que estava na Bíblia. E com essa intensificação de todo esse processo do povoamento português, de formar escolas para a aprendizagem dos filhos, dos colonos, né, daqueles que trabalhavam, eles tinham que fazer todo esse processo, né, educacional. Então, o que acontecia? Eles queriam ensinar esses filhos desses colonos, né? Então, eles ensinavam na prática que essa educação acontecia. Então, eles mostravam como que era, certo? Então, claro, eles dividiam bem a população, né? Eles ensinavam tudo na prática para o filho daquele colono que tinha mais dinheiro, certo? Os pobres, eles não ensinavam assim. O único sistema educacional do Brasil foi assim, melhorado um pouco em 1759. Foi Marquês de Pombal, certo? Porque o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do país, certo? Só que assim, eles tentaram o quê? Trazer outras ordens religiosas, certo? Para deixar no Brasil. E essas novas formas religiosas, elas não estavam voltadas para o processo da educação. Aí foi feito o quê? As aulas régias, que foram criadas para substituir a educação na colônia. Não resultaram em um sistema educacional como que havia sido criado pelos jesuítas. Por quê? Porque os professores eram nomeados pelo rei de Portugal. E eles atuavam na formação dos meninos ricos, que eram preparados para estudar em outro país, certo? Então, eles só ensinavam os meninos ricos. Sim, gente, os meninos. As meninas não estudavam, certo? Eram só os meninos. Com a vinda da corte portuguesa em 1808 para cá, o príncipe Dom João VI se voltou para a formação superior no Brasil e ele criou a faculdade. Olha só que legal.
ele criou a faculdade, que foi a Faculdade de Medicina, lá em Salvador, no ano de 1808. Com a falta de professores, foi feita uma proposta do ensino mútuo, tá? Esse era o ensino mútuo, ele criou o ensino mútuo, certo? Porque os melhores alunos deveriam mostrar a sua aprendizagem para os outros meninos, certo? Então, aqueles meninos que já tinham aprendido, eles iam ensinar outros meninos, porque tinha uma falta de professor muito grande, certo? Só que isso não deu certo, essa proposta não deu certo. Aí, com a independência do Brasil, em 1822, foi elaborada a primeira Constituição brasileira, que propunha o ensino gratuito e básico. Também foi prevista a criação de escolas femininas. Olha só, gente, só em 1822 que vieram as primeiras escolas femininas, certo? Só que essa lei das escolas femininas não saiu do papel. E as escolas continuavam sendo frequentadas só pelos meninos ricos. Então, essa lei foi proposta, a educação feminina, mas ficou só no papel. E continuou somente escola para meninos. Com o advento da República, em 1889, e do estabelecimento do voto masculino, apenas de homens que sabiam ler e escrever, o Estado manifestou uma preocupação, certo? Do quê? Para melhorar essa escola para todos. Ainda as mulheres, por questões culturais que passaram séculos e séculos, continuavam excluídas da educação e da participação no voto. Olha só que injusto. A escola formada pela República segue o modelo inglês, estabelecido após a industrialização. Uma escola voltada para a formação de cidadãos que cumprissem os seus deveres. Então, eles foram tentando melhorar as escolas, né? A maior função da escola moderna foi ensinar um novo patriotismo, além dos limites naturalmente conhecidos por quem inventou, né? A escola foi, a princípio, um agente de socialização. Sim, as pessoas precisavam se socializar, elas precisavam conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, certo? Por isso que a escola, ela é um agente de socialização. A mensagem era comunicada com a maior eficiência, juntamente com a leitura e a escrita. Sim, porque aí todo mundo sabia ler e sabia escrever. A tarefa da escola incluía não só sentimentos nacionais e patrióticos, como firmava a unidade numa nação há muito dividida em regiões culturais, línguas e duradouras divisões sociais e classes de riqueza, né? Então, assim, a escola, ela uniu pessoas de vários lugares, de várias classes sociais, né? Porque aí os pobres começaram a frequentar as escolas também, então acabou unindo todo mundo, certo? Então, vamos ver, continuando ali explicar. Então, acho que agora já dá para a prof voltar aqui a apostila. Vamos voltar lá, que eu vou voltar à apostila. Vamos lá. Certo? Então, olhem só como demorou, gente, para a educação se tornar como é hoje. Né? Ela demorou muito. E aí, sim, a gente fala sobre a educação feminina. Então, olha só, atualmente, de acordo com a lei, todas as crianças devem frequentar a escola, mas nem sempre foi assim. Como a gente já estudou, por muito tempo as escolas eram voltadas apenas para a formação de meninos. Isso se dava porque as meninas costumavam ser educadas em casa, onde aprendiam serviços domésticos, como arrumar a casa, cozinhar, costurar e cuidar das crianças. Conhecimento que eram considerados importantes para quando crescessem
se casassem e tivessem filhos. Então, as meninas, elas eram educadas em casa. E elas eram educadas a quê? Fazer serviços domésticos de dentro de casa. Porque quando elas crescessem, elas iam se casar e iam ter filhos. E elas iam ter que saber cuidar. No início da República, em 1889, foram criadas escolas voltadas para a educação das meninas, nos quais aprendiam a ler, a escrever, a bordar e a administrar o lar, a cuidar de uma casa. Muitas delas, de origem mais simples, acabavam abandonando os estudos logo após aprenderem a ler e a escrever. Então, muitas das meninas aprendiam a ler e escrever e largavam os estudos. Elas deixavam de ir à escola para cuidar da casa e dos irmãos mais novos, enquanto seus pais trabalhavam. Sim, gente, acontecia bem isso mesmo. Os meninos de famílias mais pobres começavam a trabalhar muito cedo e muitos não conseguiam ir para a escola, então eles não aprendiam a ler e nem a escrever. Frequentar a escola e se manter nela era mais comum entre as famílias mais abastadas. O que era abastadas? Era ricas, certo? Entre as famílias mais ricas. Nessas famílias, as crianças não precisavam trabalhar desde cedo, então elas podiam ir à escola. Tá lá, ó, que tem condições materiais, bens ou dinheiro, então eles tinham mais dinheiros, certo? Olha aqui, ó, a fotinha, as escolas femininas preparavam as meninas para casar, cuidar do lar e educar os filhos. Então, a escola para as meninas era para isso, certo? Não é como é hoje, não. Então, vamos lá. A luta das mulheres por direitos. Com a proclamação da República, no ano de 1889, ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto dos eleitores. No entanto, de início, as mulheres não eram aceitas para votar. Insatisfeitas, algumas mulheres passaram a escrever cartas para os jornais, artigos em revistas para mulheres e a participar de programas de rádio, exigindo o direito delas também votarem. Elas também queriam votar, certo? Para a gente saber mais, olha aqui, ó. No início da República, a maioria das mulheres que trabalhavam eram professoras. Sabe por quê? Porque nos anos 1900, pensava-se que a mulher estava destinada apenas a ser mãe e a educar os filhos. Descontentes com essa condição, muitas mulheres lutaram para conquistar os direitos, como de exercer uma atividade, como de trabalhar fora de casa, né? E ter o seu salário. Então, o papel da mulher como professora foi ganhando espaço na sociedade brasileira. A alfabetização das crianças, ou seja, ensinar a ler e a escrever, passou a ser uma função da mulher. Para se tornarem professoras, as moças cursavam o magistério. Aqui, ó, tá a imagem de um grupo de estudantes na década de 1950. Atrás dos alunos estão as professoras, ó lá, ó. Lá atrás estão as professoras, ó. 3 professoras, lá, ó. Aqui, ó. Certo? Estão as professoras. Além dos protestos pelo direito de votar, teve início um grande movimento pela educação das mulheres. Afinal, como elas poderiam votar e votar se muitas eram analfabetas? Muitas delas não sabiam ler e escrever. Como é que elas iam poder votar? Como ocupariam cargos políticos se muitas só eram educadas para cuidar da casa? Como, gente? Então, elas começaram a fazer um movimento. Esse movimento produzido pelas mulheres gerou mudanças na educação. Essas mudanças foram bem lentas e enfrentaram décadas de preconceito. Sim, os homens não aceitavam, né? Os pais das meninas não aceitavam. Atualmente, a educação é considerada um direito social e deve ser oferecida tanto a meninos quanto a meninas, sem distinção, sem diferença, gente, certo? Hoje a educação, ela é tanto para menino como para menina, sem diferença. Aqui, ó, nessa foto, está a bióloga e advogada Berta Lutz.
Ela lutou pela educação das mulheres e pelo voto feminino. E conseguiram, né, gente? Hoje as mulheres votam, hoje as mulheres trabalham fora, né, fora de casa. Elas têm um trabalho, elas ganham um salário. Então, aqui, para casa, gente, o trem da história. Leia o texto a seguir. Eu nasci no Rio de Janeiro. Na época, era estado da Guanabara, em 27 de janeiro de 1937. Meu pai é Inácio Martins de Araújo e minha mãe, Maria de Jesus Amorim de Araújo. Meu pai era militar e minha mãe era doméstica. Doméstica é que fica dentro de casa, só cuidando da casa. Nós éramos 6 filhos. Eu sou a terceira na ordem de nascimento. Minha mãe era filha de fazendeiros no interior. E naquela época, filha de fazendeiro só estudava piano, bordado e essas coisas. Mas ela era de uma sabedoria. Eu aprendi muita coisa com ela e com o meu pai também. Então, a lição de casa é, depois de ler esse texto, nós vamos responder as questões A, B e C. Certo, gente? Então, vocês já sabem, ficamos até aqui sobre os direitos sociais e a educação masculina e a educação feminina, né? A educação feminina demorou muito para acontecer, para as meninas poderem estudar, né? Sofreu muitos preconceitos, mas foi uma luta das mulheres sem parar até que elas conseguiram, tanto que hoje a educação é para todos, tanto meninas como meninos, né? E vem tudo nesse processo de muita luta. Então, a lição de casa é na apostila 3, lá na página 220, certo? E vou colocar lá no Que Mágico também a ficha de atividade da apostila 3, do bloco 3, a ficha de atividade 117 e 118. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês, para a gente iniciar a apostila 3 de História. Eu acho esses assuntos muito legais, né? Muito legal, porque foi o que realmente aconteceu no nosso Brasil. Nós temos uma história, né, que a gente precisa conhecer para saber como que nós chegamos até aqui, tendo educação para todos, tendo essa liberdade, tendo toda essa tecnologia. Então, essa é a história de como tudo começou, que eu acho muito legal, certo? Eu adoro aula de história, acho muito legal a gente saber como foi a cultura das pessoas para cá, como foi antigamente para a gente chegar até hoje, como nós estamos, em tudo, na saúde, na educação, na cultura, nos costumes, né? Acho isso muito legal. Então, como a gente já vem falando sobre como eram os costumes e hoje como são, a gente vê muitas diferenças e muitas semelhanças também, né? Muitas coisas nós ainda utilizamos e que faziam parte lá do passado. Então, claro, a gente vem falando sobre um assunto que é educação. Como era a educação, né? Antigamente, como foi para as mulheres conseguirem estudar o que elas não podiam antigamente. Eram só os homens. E, claro, quem era rico, quem tinha mais dinheiro, certo? Quer dizer que os pobres, judiação, não conseguiam estudar, não tinham essa oportunidade. Graças a Deus que hoje mudou, né? Então, a prof vai colocar aqui a apostila para a gente seguir aqui o nosso conteúdo. Agora, entrando no assunto, educação indígena e quilombola. Sim, gente, os índios também, eles têm escolas. Os quilombolas também têm escolas, dentro da tribo deles, mas eles têm. Então, olha só. A educação enfrentou vários desafios, até que se estabelecesse como um direito universal de homens e mulheres. Algo semelhante aconteceu com a educação indígena e quilombola. Nas terras indígenas e comunidades quilombolas do Brasil atual, seus moradores lutam para que sejam estabelecidas escolas públicas.
Apesar das grandes diferenças que existem entre elas, ambas as comunidades exigem seu direito educacionais. Sim, eles também querem estudar, então eles estão exigindo, lutando pelos seus direitos de educação. Na maioria dos casos, as escolas públicas se localizam nas cidades, muito longe dessas comunidades. A distância obriga as famílias a se mudarem das suas terras para que as crianças possam estudar. Caso contrário, as crianças precisam percorrer longos caminhos para chegar até a escola. Além disso, essas escolas não têm conteúdos voltados à valorização da cultura indígena ou quilombola. Então, é uma pena, né? Porque quando essas crianças, elas têm que ir até a escola, elas andam muitos quilômetros para poder chegar, gente. Certo? E quando elas chegam na escola não valorizam nada, nem de índios e nem dos quilombolas. Então, olha aqui uma foto. A preservação da cultura está prevista nas escolas indígenas e quilombolas. Já nas escolas, algumas tribos indígenas já têm professores que vão até lá para dar aula. E nos quilombolas também. Tem professores que vão até os quilombos para dar aula. Lá, eles valorizam a cultura deles, certo? Olha aqui, ó. Ó, uma escola indígena em Baniva, na Amazônia. Olha só. É assim, não tem carteira, eles olham no computador tudo, olha só, certo? Não é uma escola como a nossa, com uma sala de aula como a nossa, é bem diferente. Foi com a Constituição de 1988 que reconheceu a importância da identidade indígena e quilombola, que esses grupos passaram a atuar na luta pelo direito à educação em suas comunidades. A educação indígena foi reconhecido como um direito em 1999 e a quilombola só em 2012. Imagine, gente, fazem só 8 anos que a quilombola foi reconhecida. As escolas localizadas nessas comunidades ensinam a sua própria história, suas tradições e o seu patrimônio, além dos conteúdos comuns como português, matemática, história, geografia, ciências, as escolas não indígenas ou quilombolas, certo? O objetivo desse currículo especial não é separar nem isolar essas comunidades, mas sim educar, levando em consideração a cultura daquela população. Nas escolas indígenas, os professores ensinam usando tanto a língua portuguesa como a língua nativa de cada tribo. Olha que legal, né, gente? Eles ensinam a língua portuguesa também para os índios. E claro que eles ainda fazem muitas coisas com a língua deles também, certo? Vamos lá para a próxima. A educação especial. Existem pessoas com necessidades educacionais específicas. Algumas têm deficiências físicas, outras têm deficiências intelectuais. Essas pessoas, como todas as outras, têm direito à educação de qualidade e ao convívio com colegas de escola. Praticar bullying, fazer piadas ou excluir de qualquer forma uma pessoa com deficiência é errado e contrário à formação cidadã. Um verdadeiro cidadão nunca toma atitudes preconceituosas. Então, olha só, existem muitos esportes e muitas atividades adaptadas para pessoas com deficiências físicas. Sim, gente, hoje as escolas, elas têm essas vagas destinadas a pessoas com deficiências especiais, certo? Então, vai ser muito comum as escolas receberem crianças cadeirantes ou crianças que sejam cegas ou surdas, porque eles são deficientes, certo? Eles têm alguma deficiência. Então, hoje, isso é mais normal. Hoje, isso é mais comum, certo? Tanto que nós temos Olimpíadas não só para as pessoas normais, nós temos Olimpíadas para pessoas que têm deficiência, alguma deficiência. Então, eles se chamam de paraolímpicos, certo? É umas paraolimpíadas. Quando a gente ouvir paraolimpíadas, é que a gente já sabe que é com pessoas com deficiências,
certo? Todo mundo sabe o que é bullying, né? Que são atos violentos, intencionais e repetidos, que podem ser físicos ou verbais. Então, olha só, as salas de aula devem ser adaptadas a todos os alunos. Olha lá, ó. Esse aqui é cadeirante, ó. E ele tem uma carteira que a carteira da escola dá para colocar a cadeira dele. Olha só que legal. Isso é bem legal. Alunos com deficiências físicas. Algumas crianças têm deficiências em decorrência do nascimento, de doenças ou de acidentes. Essas crianças podem precisar de ajuda para andar, escrever ou comer. No entanto, isso não as impede de frequentar a escola e de brincarem normalmente. Pessoas com deficiência física podem frequentar escolas regulares, que são as nossas escolas com pessoas normais. Para isso, as escolas estão cada vez mais investindo na acessibilidade, construindo rampas ou elevadores que permitam a circulação de estudantes em cadeiras de rodas. Sim, a gente já viu, né, gente? Lá na nossa escola mesmo, nós temos rampinhas, nós temos elevador, nós temos os banheiros com portas maiores, que já são para crianças que usam cadeiras de roda. Alunos com deficiência intelectual. Existem pessoas que nascem com alguma deficiência intelectual. Essa pessoa tem uma lógica de raciocínio próprio, pensam, estudam e se organizam mentalmente de forma diferente. Existem vários tipos de deficiência intelectual. A criança pode nascer com alguma deficiência, mas também pode adquiri-la ao longo da vida. A deficiência intelectual pode ter vários graus e distintas manifestações, como problemas de memória e dificuldades de socialização. Dificuldade de socialização é de ter amigos, tá, gente? Quando a deficiência é leve ou moderada, a pessoa costuma ir à escola normal. A escola que integra alunos com deficiência a outros alunos é uma escola inclusiva. Então, o acesso à nossa escola, ela é uma escola inclusiva. Ela aceita pessoas com deficiências, certo? Especiais, tanto intelectual como motora, né? Que usem cadeiras de roda, que tenham problemas na memória, tudo isso a nossa escola aceita. Então, ela é uma escola inclusiva, que inclui. Olha aqui a foto. Muitas crianças com síndrome de Down frequentam escolas regulares. A síndrome de Down, gente, elas já nascem com esse probleminha, certo? Com essa síndrome. E aí, às vezes, tem crianças, a prof já deu aula para um aluno que ele nasceu normal, sem deficiência intelectual, e ele começou a ficar doente com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, ele começou a ficar doente, e ele adquiriu uma doença, uma deficiência intelectual, certo? Então, isso também acontece. Profissionais da educação especial. Também existem escolas específicas para crianças e jovens com deficiências mais graves. Nessas escolas, o ensino é diferente. Além de professores, nessas instituições também trabalham fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros profissionais. Como você estudou, existem vários tipos de escolas e várias formas de ensinar e aprender. Elas foram mudando com o passar do tempo, conforme as reivindicações de vários grupos sociais, né? Eles tiveram que lutar por isso. Atualmente, a educação é um direito de todos, adaptando-se conforme a necessidade de cada grupo de alunos, certo? Então, foram mudadas sim. E aqui nós temos uma linha do tempo. Vamos lá. Ó, em 1549 a 1759 era Brasil colônia, na época dos jesuítas. Em 1759 a 1827, nós temos o Brasil colônia do Marquês de Pombal. Certo? Ó. No Brasil, os primeiros a fundar escolas foram os jesuítas. Suas escolas tinham como objetivo ensinar o cristianismo aos indígenas.
Elas não aceitavam pessoas escravizadas africanas, nem negros livres, mestiços e crianças abandonadas. Já no Marquês de Pombal, proibiu atividades dos jesuítas no Brasil. Devido à proibição, as escolas jesuítas foram fechadas. O Marquês de Pombal instituiu aulas régias, que eram lecionadas por professores em suas residências. Então, os professores iam até a casa das pessoas. O governo cobrava o ensino elementar de letras e humanidades, que corresponde ao ensino fundamental e médio. Então, eram os pais que pagavam. A partir das leis de 15 de outubro de 1827, as mulheres passaram a ter direito à educação. A educação feminina era bem diferente da dos homens, pois eram ensinadas matérias como boas maneiras, prendas domésticas e formação moral e religiosa. Apesar de existirem escolas para as mulheres, só uma minoria delas conseguia estudar. Em 1890, com a proclamação da República, é marcado pela criação das escolas primárias, que podiam ser públicas ou particulares. O objetivo dessas escolas era ensinar matérias como matemática, português, história e francês, além de ensinar os alunos a lerem antes do ensino fundamental. Em 1890, com a proclamação da República, é marcado pela criação das escolas primárias, que podiam ser públicas ou particulares. O objetivo dessas escolas era ensinar matérias como matemática, português, história e francês, além de ensinar os alunos a lerem antes do ensino fundamental. Surge, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. A partir dele, em 1934, é elaborado o primeiro capítulo da Constituição dedicado à educação. O Estado Novo de Getúlio Vargas torna a educação obrigatória e a expande bastante, quer dizer que ela cresce muito. O foco era na criação de um cidadão trabalhador. E acabou, até hoje, certo? Até a atualidade, ó. E aí, nós temos a nossa última lição de casa. A prof hoje passou bastante lição de casa, mas é porque vocês têm uma semana para fazer, certo? E aqui, da mão na massa. Então, nós temos 3 atividades para fazer, certo? De história. Então, nós vamos ler lá esse texto, né? Sobre a educação e vamos responder as questões aqui, certo? Então, é isso que a prof queria mostrar para vocês, certo? Deixa a prof voltar aqui. Voltei. Então, era isso. Então, ficamos por aqui. Se cuidem. Beijos para vocês.